vamos lá, meus amores, vamos voltar aqui para nosso sistema penitenciário federal, tá? Na nossa última missão, nós vimos aí as características, digamos, gerais, né? Estrutura, função do sistema penitenciário federal, né? Vimos aí a questão do estabelecimento penais, dos estabelecimentos penais federais, né? Com a função de execução de pena, de ressocialização. Dentro da execução de pena, nós falamos aí da figura da capacidade, né, de até 208 presos, né, a questão de ser feita a segurança aí, né, pelos agentes penitenciários federais, tá? E também vimos a questão aí de que as acomodações de celas serão individuais, tá? Bem, a estrutura, né, dessa característica aí dos estabelecimentos penais funcionais, tá? A gente falou da estrutura do sistema penitenciário, né? Vamos fazer aí essa diferenciação. A gente coloca aí, logo de início, a estrutura do sistema penitenciário, tá? E aí a gente colocou que essa estrutura, ela é formada aí, né, pelos estabelecimentos penais federais, tá? Então, eu tenho aí a figura dos estabelecimentos penais federais dentro da estrutura do sistema penitenciário federal. E aí a gente colocou as características desses estabelecimentos. Capacidade de até 208 pessoas, né? A questão da segurança feita pelos agentes penitenciários federais e nós colocamos aí acomodações em celas individuais. Só que aí eu vou ter a estrutura, né, desses estabelecimentos penais federais, tá? A primeira aí, a composição dessa estrutura desses estabelecimentos penais federais que a gente vai pensar é a figura da diretoria, né? Então eu tenho aí o diretor que vai coordenar internamente esses estabelecimentos penais federais, tá? Então o diretor ele faz toda a coordenação, a administração, né, do próprio estabelecimento penal federal, tá? Aí nós vamos ter também, dentro dessa estrutura, o serviço de saúde, tá? Então nós temos aí o serviço de saúde, né, que vai realizar, e a gente já pode até colocar aqui junto do serviço de saúde, o serviço administrativo, né? Então eu tenho aí um serviço que vai administrar internamente o estabelecimento penal federal e um serviço de saúde que vai prestar essa consideração, né, da prestação, né, tanto a gente vai ver que é uma prestação tanto preventiva como curativa dentro do próprio estabelecimento penal federal, tá? A gente também vai ter uma divisão, tá? Uma divisão, né, de disciplina. Uma divisão de disciplina que vai justamente coordenar essa característica aí de aplicabilidade de regras, né, que vão estar sendo impostas dentro do estabelecimento prisional. E aí a gente já pode dizer uma divisão de disciplina e segurança. Uma segurança que vai ser imposta dentro do próprio estabelecimento prisional, tá? Preservação da vida de todos que estão ali trabalhando e de todos os detentos, né, de forma a evitar que aconteçam rebeliões, conflitos dentro do próprio estabelecimento prisional. E a gente tem também, pessoal, uma divisão de reabilitação, tá? Ora, nós vamos falando no início das nossas aulas que os sistemas, né, os estabelecimentos penais federais, além da função, né, que a gente tem aí da execução da pena, nós temos também aí a questão da ressocialização, né? Foram as duas funções que nós inserimos aí na nossa missão anterior. E aí, consequentemente, essa divisão de reabilitação
tem essa característica de fazer com que o indivíduo ele se sinta protegido, mas ele também reconheça o erro cometido e que ele venha a se retratar desse erro e possa, posteriormente ao cumprimento da sua pena, voltar à sua vida em sociedade dentro dessa estrutura protetiva, né, do Estado, mas também de fazer com que ele modifique a sua cabeça criminosa, vamos colocar assim, né, para uma vida em sociedade de forma digna, de atuação com probidade, com boa-fé, tá? Então a gente traz aí essa questão da estrutura interna, tá, dos estabelecimentos penais federais. Diretoria, Serviço de Saúde e Administrativo, Divisão de Disciplina e Segurança e Divisão de Reabilitação, dentro dessa ideia que nós trabalhávamos aí do conceito da estruturação, tá? Bem, pessoal, nós temos agora a configuração de quem seriam os agentes penitenciários federais. Nós colocávamos aqui que dentro dos estabelecimentos penais federais, nós vamos ter a segurança desses estabelecimentos penais federais realizados pelos agentes penitenciários federais. E aí o legislador ele traz dentro do decreto algumas regras voltadas para esses agentes penitenciários federais, tá? Bem, ele vai dizer, na verdade, o que o decreto faz é deslocar competência em relação a esses agentes penitenciários federais. Ele vai dizer o seguinte: a questão, né, e a gente pode até numerar aí já assim, a questão de carreira e disciplina desses agentes penitenciários federais não vão estar retratados no decreto, tá? Toda característica de carreira e disciplina estará voltada para a Lei 10.000, né? Uma lei, inclusive, pessoal, que nós vamos trabalhar, que é a Lei 10.693, tá? Então, ó, a carreira e a disciplina vai estar voltada para a Lei 10.693, tá? Então, nós vamos, inclusive, estudar essa lei de 2003, tá? Então, o que a gente teria que verificar dentro do decreto sobre a carreira dos agentes penitenciários federais, essa regra vai estar descrita na lei número 10.693 de 2003, tá? Então, a gente vai trabalhar posteriormente essa legislação e a gente vai ver essa questão da fixação da carreira relativa aos agentes penitenciários federais. Sobre os direitos e os deveres dos agentes penitenciários federais, então os direitos e os deveres dos agentes penitenciários federais vão estar descritos na Lei 8.112 de 90, né? Então, a Lei 8.112 de 90 vai trazer pra gente aí as regras relativas aí aos direitos e deveres dos agentes penitenciários. Veja que ele reporta, ele diz, ó, não é responsabilidade do decreto falar sobre isso. Você vai achar tudo sobre carreira e disciplina dos agentes penitenciários na Lei 10.693 de 2003 e tudo sobre direitos e deveres na Lei número 8.112/90. E tudo que tiver relação aí com as rotinas carcerárias, pessoal, é como se você tivesse normas internas, né? Normas a serem cumpridas dentro do cárcere, né? Dentro da prisão. Então, ele vai dizer que essas normas serão impostas pela diretoria, tá? Bem, então, ó, o que a gente tem? Que os agentes penitenciários federais são responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais federais.
Esses agentes penitenciários federais não terão, pelo decreto, uma regulamentação efetiva, né? Ele apenas vai citar que a segurança será efetuada pelos agentes penitenciários federais. Mas tudo que tiver relação com esses agentes penitenciários federais estarão disciplinados em outras legislações, tá? Sobre carreira e disciplina, você terá aí a questão da Lei 10.693 de 2003. Sobre direitos e deveres, na Lei 8.112 de 90. A Lei 8.112 de 90, ela é o Estatuto dos Servidores Públicos, né, federais. E aí, consequentemente, você vai ter lá, dentro dessa Lei 8.112, vários regulamentos e lá terão direitos e deveres voltados para os servidores, né, públicos federais e, consequentemente, servirão também para os agentes penitenciários federais. E, além disso, ele vai dizer que as rotinas carcerárias, as rotinas internas do estabelecimento prisional, né, dos estabelecimentos penais federais, estarão voltadas para regulamentos que serão efetivados pela diretoria, tá? Então, ele fala dos agentes penitenciários, mas ele traz a destinação, né, legislativa sobre a regulamentação da profissão desses agentes penitenciários federais para outras legislações que ele mesmo determina, tá? Bem, nós temos dentro também dessa estrutura do Regulamento Penitenciário Federal, dentro da disposição do artigo 12, né? Então, vocês já vejam que a gente, dentro dessa estrutura das nossas duas missões, nós já trabalhamos a previsão do artigo 1º até o artigo 11, e aí o legislador traz no artigo 12 quais são os órgãos auxiliares do sistema penitenciário federal. Então, pessoal, vejam só, nós já vimos que a estrutura, né, do sistema penitenciário federal é formada inicialmente pelos estabelecimentos penais federais. Mas aí, o legislador ele trouxe a condição de que eu teria aí a necessidade de que esses estabelecimentos penais federais recebessem auxílios. E aí, surgem dentro dessa estrutura do sistema penitenciário federal os órgãos auxiliares. Esses órgãos auxiliares estarão aí na previsão do artigo 12 do decreto. Então, quando você vai para o artigo 12, ele vai nos trazer 5 tipos de órgãos auxiliares, tá? E aí nós temos a Coordenação Geral de Inclusão, Classificação e Remoção, tá? Nós vamos falar sobre inclusão daqui a pouco, né? Na verdade, a inclusão é o recebimento desse preso ao estabelecimento penal federal, com algumas regras para que ele adentre, né? Consequentemente, classificá-lo para saber qual a prática delituosa, né? Quais são os seus antecedentes criminais, ou se não existem antecedentes criminais, não classificar o indivíduo, até porque a nossa Constituição Federal, ela fala que o cumprimento de pena, ele deve ser individualizado, analisando a idade, analisando o sexo e o tipo de ato delituoso praticado, né? Na verdade, o que o legislador vai dizer para a gente é que esse cumprimento de pena, ele deveria acontecer em estabelecimentos prisionais distintos, observando essa consideração de idade, de tipo de prática delituosa e de sexo, para que o cumprimento de fato ele fosse individualizado. E a classificação tem muito essa função, né? Na verdade, a gente já tem uma antecedência quando da entrega, né, do preso dentro do estabelecimento prisional, porque se o ato foi praticado por mulheres, ela vai para um presídio feminino, praticado por homens, presídios masculinos. A idade, né, então se é menor de idade, praticou um ato infracional, não pode ir para um estabelecimento prisional, né? Mas se é maior de idade, vai ser encaminhado para o estabelecimento prisional. E o tipo de prática delituosa, então na classificação você vai analisar qual foi o tipo de crime que ele cometeu para que um ladrão de galinha lá da vizinha ele não seja preso no mesmo local que um Fernandinho Beiramar,
né? Então a ideia seria essa separação para evitar que o estabelecimento prisional ele virasse uma escola de crime, né? Porque o indivíduo que ficasse numa mesma cela, mesmo a gente sabendo que estabelecimentos prisionais de âmbito federal, eles têm células individuais, porque a gente já falou sobre isso, mas evitar esse tipo de contato em relação ao tipo de prática delituosa efetivada, tá? Então a gente tem aí a coordenação geral, seria um órgão auxiliar aí dentro do sistema penitenciário federal, auxiliar aos estabelecimentos penais federais. Então a gente vai ter a coordenação geral de inclusão, classificação e remoção, né, retirar um preso de um estabelecimento para outro, né, então receberia aí o sistema penitenciário o auxílio desse órgão auxiliar, que seria a coordenação geral de inclusão, tá? Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a corregedoria, qual é a funcionalidade dessa corregedoria. Aí a gente tem a ouvidoria, tá? A gente também vai fazer essa distinção. São dois órgãos importantes, inclusive citados no título do decreto em forma separada. Então a gente vai falar da ouvidoria. E a Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário e Saúde, né? A gente falou aí, inclusive, que há internamente uma divisão, né, de proteção ao serviço de saúde e administrativo, porque esse serviço de saúde tem esse caráter preventivo e curativo para cuidar, uma vez que a nossa vida, né, quem estuda direitos humanos, direito constitucional, direito civil vai conceber essa ideia de que a nossa vida não nos pertence, mas ela pertence ao Estado, né? E aí, consequentemente, as leis, e aí, consequentemente, no momento em que nós somos detidos para o cumprimento de uma pena restritiva de direito, cabe ao Estado preservar a nossa vida. É por isso que quando você vai estudar o direito processual penal, você verifica que o preso que ele passa tempo a mais dentro do estabelecimento prisional do que deveria, ou que perde a sua vida dentro do estabelecimento prisional, acarreta o direito indenizatório por parte do Estado, seja para ele, né, na determinação do cumprimento de pena a mais do que o devido, ou para a família em caso de óbito acontecido dentro do estabelecimento prisional. Então, essa questão aí da Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário e de Saúde tem essa responsabilidade do caráter preventivo e curativo, evitando com que o Estado perca uma de suas vidas, tá? Então, nós temos aí, né, 5 tipos aí faltou aí a Coordenação Geral de Informação e Inteligência Penitenciária, né? Então, a parte de inteligência ali, de estudo sobre as estruturas penitenciárias, também é um órgão auxiliar. Então, 5 aí são os órgãos auxiliares previstos no artigo 12 da estrutura do Sistema Penitenciário Federal e que vão aí estar, né, voltados para a estrutura dos estabelecimentos penais federais, tá? Bem, fixamos aí essa ideia inicial, tá, dos órgãos auxiliares. E eu falava para vocês que 2 órgãos aí têm um destaque dentro do decreto, tá? Que seria, né, a questão aí da corregedoria e também da ouvidoria, tá? Então, dentro aí dos órgãos auxiliares, são 5, segundo a previsão do artigo 12, né, do decreto, tá? 2 recebem destaques. A Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal e a ouvidoria, tá? A corregedoria, a gente vai dizer que ela tem uma característica fiscalizatória, né? Então, ela vai fazer a função de fiscalização, tá? Então, a corregedoria tem a característica aí de ser um órgão, uma unidade de fiscalização e, como o próprio nome já diz, corregedoria, correição. Então, ela fiscaliza e realiza a correição do sistema penitenciário. E aí, pessoal, o que é interessante é que dentro dessa ideia,
de correção, dentro dessa ideia de fiscalização, o interesse da corregedoria em fiscalizar, em realizar a correção, é fixar princípios que estão previstos como princípios explícitos norteadores da administração pública, que é a questão da preservação da legalidade e da moralidade pública. Então, dois princípios aqui são muito importantes e são a função principal aí da corregedoria, né? Fiscalizar o sistema penitenciário federal de forma a fazer com que exista aí a preservação do princípio da legalidade e do princípio da moralidade. Princípios, pessoal, como eu falei, que são explícitos na Constituição Federal. Quando você vai para a Constituição Federal, no seu artigo 37, que fala sobre a administração pública, ele vai trazer aí, né, o que a gente chama de princípios administrativos explícitos, que você já deve ter ouvido falar, que é o LIMP, né? E aí eu tenho a figura da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E dois deles aí são de suma importância para nós, tá? O princípio da legalidade e o princípio da moralidade, tá? Então, o princípio da legalidade vai nos dizer que o administrador público, ele tem que atuar conforme o que dispõe a lei. Ele tem que se pautar naquilo que a lei determina. Se a lei não determinou, significa dizer que é proibido a ele fazer. Ele não pode praticar aquele determinado ato, porque a lei não prevê. Ele só pode fazer aquilo que a lei determina. E a moralidade, o legislador vai dizer que o indivíduo, o administrador público, o servidor público, ele deve agir com probidade, ele deve agir com boa fé. Todas as suas atitudes devem ser com probidade e boa fé. Todos os seus atos devem ser probos. Todos os seus atos devem estar pautados na lei, respeitar a boa fé, tá? Então, você traz aí essa consideração de que a corregedoria, ela vai ser um órgão fiscalizador de correição, buscando a preservação pelo sistema penitenciário federal do princípio da moralidade e da legalidade. Então, ele vai buscar que o sistema penitenciário federal esteja respeitando o que dispõe a lei, bem como ele vai buscar que o administrador, o servidor público que faça parte do sistema penitenciário federal esteja agindo com probidade, esteja agindo com boa fé na atuação frente aos estabelecimentos penais federais, tá? Então, essa é a função da corregedoria. Fiscalizar a execução da moralidade e da publicidade. Além disso, nós temos aí a ouvidoria, tá? A ouvidoria, ela tem, como o próprio nome já diz aí, a função aí de receber, né? A função aí de escutar denúncias que venham a ser em relação ao estabelecimento penal federal, os estabelecimentos penais federais. Então, recebe, escuta, analisa, avalia, sugere e encaminha propostas, né, e reclamações que venham a ser executadas, denúncias que venham a ser executadas em desfavor do sistema penitenciário federal. Tá? Então, enquanto uma fiscaliza, a outra recebe, escuta, repassa, auxilia, sugere reclamações que são efetivadas, propostas que venham a ser executadas mediante denúncias que são feitas em relação ao sistema penitenciário federal.
tá? Então, nós vimos aí que, além dos estabelecimentos penais federais que vão compor o sistema penitenciário federal, nós temos aí também órgãos que serão órgãos auxiliares, previsão do artigo 12. 5 são esses órgãos: Coordenação Geral de Inclusão, Classificação e Remoção, Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária e Informação, Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário Federal, Ouvidoria e Coordenação Geral de Tratamento Penitenciário e de Saúde. E aí nós vimos que 2 órgãos são aí importantes. Dentro desses órgãos auxiliares, nós vamos ter aí a questão da Corregedoria com o caráter fiscalizatório, preservando a moralidade e a legalidade, e a Ouvidoria com a responsabilidade de receber, escutar, sugerir propostas, receber reclamações, encaminhar essas reclamações o sistema penitenciário federal, aos estabelecimentos penais federais e, é claro, receber e escutar as denúncias que venham a ser feitas em relação a esse sistema penitenciário federal, tá? Bem, então fechamos essa nossa missão de agora com toda essa característica aí estrutural novamente voltada para o sistema penitenciário federal, que vai ser composto por estabelecimentos penais federais que executarão pena ou realizarão ressocialização, que é estruturado internamente por diretoria, serviço de saúde e administrativo, divisão de disciplina e segurança e divisão de reabilitação, que terá sua segurança efetivada por agentes penitenciários federais, que não serão regulamentados por esse decreto, mas serão regulamentados em relação à sua carreira e disciplina pela Lei 10.693 de 2003, pelos direitos e deveres na Lei 8.112 de 90 e nas rotinas carcerárias pela diretoria. Vimos que, além dos estabelecimentos penais federais, a estrutura do sistema penitenciário federal é composto por órgãos auxiliares que vão estar previstos no artigo 12. São 5 os órgãos auxiliares, mas a lei destaca 2, a Corregedoria e a Ouvidoria, em que a Corregedoria tem a função fiscalizatória na preservação da moralidade e legalidade, e a Ouvidoria tem a função de receber, escutar, sugerir propostas, reclamações e escutar as denúncias. Ok? Bem, meus amores, fechamos esse bloco agora, essa nossa missão com essa concepção estrutural. Voltaremos na nossa próxima missão com os demais artigos, ou seja, a previsão a partir do artigo 12. Até a nossa próxima missão.